pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Viviane e hoje nosso encontro é sobre o módulo 12, elaboração de planos de intervenção educacional. Neste dia estaremos então finalizando o curso Escola que Protege, enfrentando a violência no ambiente escolar e promovendo direitos de crianças e adolescentes. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Vamos promover reflexões sobre a educação e que isso possa nos ajudar nos nossos ambientes de trabalho. Então, pessoal, antes de começarmos retomando os aspectos históricos que nós vimos no decorrer da videoaula, eu queria provocar esse nosso encontro começando com duas perguntas. Então, são as nossas perguntas iniciais que devem nos acompanhar neste dia de hoje. Por que quero fazer um plano de intervenção? Depois, como pretendo fazer este plano de intervenção? Eu gosto das perguntas porque elas nos ajudam a nortear o caminho que queremos. Porque se não sabemos o que queremos, qualquer caminho pode servir. Eu acho que não é esse o nosso ponto. A gente quer saber onde queremos chegar. Então, vamos fazer esse dia de hoje com essas duas perguntas em mente. Vamos retomar então algumas questões do nosso estudo. As transformações históricas e sociais interferem no nosso dia a dia e podemos observar que houve, nas últimas décadas, um acúmulo de tarefas dos familiares para suprirem suas necessidades financeiras. Nós vimos uma grande imersão da mulher no mundo do trabalho. Vimos emergir também as questões raciais, as questões de gênero, e todas essas situações acabam entrando no nosso cotidiano escolar. Um outro aspecto que devemos observar é que se por outro lado, o desemprego e a instabilidade econômica imputam um sentimento de incapacidade e fomentam um clima de vida acelerada, solitária, esvaziada e sem a convicção que transforma. Então, se de um lado nós temos as mulheres que não podem mais acompanhar os seus filhos como antes isso acontecia, se nós temos, por outro lado, aquelas famílias que não têm nem trabalho, que vivem a crise do desemprego, que vivem outras situações que causam desestabilidade, tudo isso acaba criando um clima de vida acelerada. Quem de nós nunca já não disse o tempo passou depressa, o dia hoje voou, o ano já passou. Era carnaval outro dia e agora já é Natal. Todos nós vivemos esse clima de vida acelerada e isso acaba fazendo com que as pessoas se sintam um pouco esvaziadas. E eu tenho visto isso, gente, não só na escola, né? Isso é muito potencializado na escola, porque cada aluno vem com a sua história. Cada aluno vem com uma mãe que chegou cansada do trabalho, cada aluno vem com um pai que talvez esteja desempregado ou que nem saiba quem são os seus pais. Então cada menino vem para a sala de aula com todas essas histórias, com todas as suas questões, com todos os seus dramas. E tudo isso acaba fazendo com que na escola isso fique mais evidenciado. Mas eu tenho visto muito esse mesmo relato, por exemplo, de médicos que relatam isso em relação aos hospitais, em relação ao trabalho que tem que ser corrido, que tem que ser dinamizado, ou empresários de grandes empresas que também sofrem essa mesma situação e acaba que você tem que, esse acúmulo de tarefas que a gente falava no slide anterior, ele afeta todas as pessoas. E com isso, as pessoas vão achando que a vida não tem sentido e esse problema acaba gerando uma consequência na escola. Esse problema acaba gerando uma consequência na escola e os professores lidam diretamente com essas situações. Então, diante desse mundo em transformações, diante da reorganização das pessoas para darem conta de viver com esse mundo conturbado e das novas formas de ocupação dos espaços, a escola assume o lugar do lazer, do encontro, da reafirmação cultural e identitária e da formação. Então, se antes a escola assumia um papel
quase que estritamente formador, de algumas décadas para cá, a escola então vem ocupando outros espaços, justamente por conta desse rearranjo das famílias, as novas configurações e todas as transformações de que falamos agora há pouco. Então, diante desse contexto, existe uma demanda. Existe a demanda de uma nova escola. E essa escola tem como característica a convergência, pois agrega valores da comunidade, da própria escola e do bairro. Então existe hoje essa necessidade, ela está sendo dita na escola. Os alunos estão dizendo que eles querem uma outra escola que também pudesse ser capaz de acolher todas essas situações que eles trazem, que eles vivem no seu dia a dia. Aqui nós temos algumas imagens que podem ilustrar essa situação, esse encontro no bairro, a escola em transformação e em construção, né, uns com os outros, e essas crianças brincando de roda e dizendo então que a escola precisa estar mais próxima da vida das pessoas. E aí então o diálogo é importante. O diálogo introduz esse contexto então que falamos agora, introduz a possibilidade do diálogo entre os saberes instituídos e os saberes do cotidiano dos meninos e meninas. E aí eu coloquei essas duas metades da laranja, que é uma metáfora já também conhecida entre nós, né? A gente busca a metade da laranja e eu acho que cada um de nós é assim, não só em termos afetivos, amorosos, mas em termos de relacionamento, né? Na comunidade onde estamos, no bairro onde estamos, na escola onde estudamos, e nós professores também buscamos isso. Por quê? O sujeito, ele precisa do outro para se constituir. Nós podemos ter as tradições que compõem a nossa história, cada um de nós tem a sua história, a sua forma de viver, mas no encontro com o outro que tem uma outra história, que tem uma outra forma de viver, eu também me faço, eu também me constituo. Então eu penso que é esse ponto que nós precisamos tentar encontrar na escola, o ponto do diálogo, o ponto da convergência, que falávamos no slide anterior. E essas metades indicam então que a gente se complementa, que a gente está sempre buscando um outro que vai me fortalecer, que vai me ajudar a entender quem eu sou. E aí então, a partir da minha experiência na escola, porque eu sou professora da rede municipal de Belo Horizonte, e também de algumas pesquisas que tenho feito, e a partir de alguns autores que li, eu criei uma hipótese de trabalho então, que a realidade possui pistas que auxiliam na elaboração de diferentes saberes. Então a gente estava falando ontem, a gente precisa aliar o saber instituído, que é o saber formal, que é o saber da escola, que é necessário e é justo que ele aconteça de forma sistemática, porque a escola precisa de uma sistematização, mas aliado a isso também que haja uma flexibilidade para acolher aqueles saberes que os alunos trazem. Então, com isso, a gente tem diferentes tipos de saberes, e aí eu coloquei essa imagem aqui que me inspirou, me trouxe uma ideia de que talvez uma professora da educação infantil tenha solicitado que os seus alunos fizessem círculos, e dentro desses círculos que eles colocassem cores, que lhes dissessem respeito, que tivessem afinidade, e aí cada um fez o seu círculo, e cada círculo é o mesmo tema, mas cada um com uma especificidade, com cores diferentes, alguns mais redondinhos, outros círculos mais quadradinhos, mas que diz respeito àquele aluno. Então diz respeito a uma diversidade que nós encontramos. Nós trabalhamos aí com cerca de 30 alunos em sala, não é um cotidiano fácil, é difícil que a gente consiga ter essa percepção individual do aluno, mas não é algo impossível. A gente pode criar estratégias, e vamos ver daqui a pouco, como a gente pode cuidar
do coletivo prestando atenção na individualidade. E aí eu trago o relato de uma aluna, de uma pesquisa que eu fiz no programa de escola integrada da Rede Municipal de Belo Horizonte. Essa aluna, ela fazia parte desse programa no turno da manhã, vocês devem saber dessa proposta da educação integral, em que o aluno fica na escola durante todo o dia. Então, na parte da manhã, ela participava das oficinas da escola integrada e, neste caso, esta aluna fazia a oficina de percussão. Depois, continua na escola, almoça, escova os dentes e depois vai para o ensino regular. Com toda essa trajetória, observando esses alunos, eu fui percebendo como a escola está cada vez mais próxima do lar. Os meninos levam as bonecas, as panelinhas, a bola, o celular, almoçam, escovam os dentes e estudam. Então a escola virou esse lugar múltiplo que a gente precisa aprender a olhar para ele também e dialogar, porque essa é a realidade que temos. E essa aluna, como eu disse anteriormente, com aqueles círculos, cada um com aqueles círculos nos dava uma pista de quem ele era, do que ele gostava, do que ele acredita. E o texto dessa menina também nos traz algumas pistas, eu gostaria de ler para a gente refletir. Ela disse, ela tem 12 anos, tinha 12 anos essa menina. A oficina de percussão ajuda no desenvolvimento das mãos. Porque você, copiando, você não tem mais dor nas mãos quando você faz percussão. E ela refere-se à coordenação motora, aí foi uma compreensão minha, que ela refere-se então à coordenação motora, que é desenvolvida na oficina e ajuda na escola a escrever. Ela me relatava que ela precisava ter uma coordenação para bater as baquetas no tambor e uma concentração, e que aquele movimento da batida a ajudava então depois na hora de copiar, porque ela falou que ela parou de sentir dor ao copiar depois que ela fez esse treinamento então com as mãos. E aí ela continua. Também, quando você está prestando atenção na aula, é o mesmo foco que você tem na percussão. Quando você está focada na percussão, você não lembra de mais nada. Do mesmo jeito que quando você está focando na aula, você não lembra de mais nada. O professor, aí é que ela está se referindo ao professor do turno regular. O professor te faz uma pergunta, você responde na hora. O professor, aí ela já se refere ao professor da percussão. Ele faz um movimento, você tem que fazer na hora, você nunca mais esquece. Ficar focado é prestar atenção naquilo que o professor faz. Se chegar uma pessoa e fizer uma gracinha na sua frente, você foca. Então ela insistiu em dizer para mim, primeiro, da coordenação motora, depois da questão de ficar focado, de ter atenção. Ela acha que o fato que ela me dizia que ela era uma aluna muito dispersa, que não tinha atenção na sala de aula. E quando o professor de percussão disse que se ela não focasse, ela ia perder o ritmo, ela começou a entender o que significava focar, então ela transpôs esse conhecimento para a cena. Eu olho também para os meus colegas, para ver como está sendo o desenvolvimento deles. Porque se a gente for olhar só o professor, vai ficar muito difícil, porque ele está ensinando todos e não só uma pessoa. E aí ela conclui, os colegas ajudam, eles dizem, não é assim, tem que ser desse jeito, esse ritmo está errado. Eu também já ajudei várias pessoas. Tem gente que entrou e tem dificuldade de aprender. Aí você vai ajudando, ele vai ter mais facilidade. E é bom ajudar, porque do mesmo jeito que você ensina, você aprende. Então eu fiquei muito comovida com o depoimento da Isis, dessa menina de 12 anos, da escola da rede municipal. E aí eu fui procurar saber então a história da Isis, e eu procurei um dos professores do turno regular para saber se ela tinha essa concentração que ela disse que tinha, né? Como é que ela estava se desenvolvendo. E aí então, esse professor me disse que no ano anterior ela tinha feito tanta bagunça, que era uma aluna totalmente indisciplinada, ela gostava muito da percussão,
e ela ficava só batucando nas carteiras quando ela entrava na sala de aula. Então a percussão fazia parte de fato da vida dela, mas fazia parte de uma forma que ela não conseguia ainda administrar, de uma forma errada. E então ele disse que ela era uma aluna muito difícil, e estava na percussão já há um tempo, e aí no fim do ano o resultado foi a retenção. Ela foi reprovada no ano anterior a este, em que eu estive conversando com ela. E ele disse que essa retenção fez muita diferença na vida dela. Então eu fui procurar saber o histórico da Isis, procurar entender como é que ela se relacionava na escola, a partir então da oficina de percussão, e esse professor então me disse que ela era uma aluna muito agitada, mas que com a conversa que eles fizeram no fim do ano, até tentando trazer, mostrar para ela como era o envolvimento dela na percussão, como ela levava a sério e o que significava aquilo para ela. Então esse professor me disse que ele fez essa conversa com ela, era um professor de história, e achei um professor muito dedicado, que conhecia a aluna, que sabia dizer daquela aluna, e ele me disse então que fez essa conversa tentando mostrar para ela que não só a percussão era importante, mas que ela pudesse trazer aqueles conhecimentos para o ensino regular, porque também fazia parte da formação dela. E pelo visto ela compreendeu, porque ele disse que no início do ano ela chegou uma outra menina transformada, e então ela tinha condições de saber dizer por que fazia oficina de percussão, por que estudava e como é que a oficina então poderia ajudá-la na formação dela no ensino regular. Então eu fiquei muito impressionada, porque ela era uma aluna que dava conta de articular e verbalizar com clareza o sentido dessa oficina na vida dela. E aí eu fiquei muito impressionada com as pistas que a Isis deu nesse depoimento, que foi muito curto. E aí eu estava dizendo antes que nós precisamos aproveitar essas pistas e que mesmo estando diante de 30 alunos numa sala, em algumas ocasiões, a partir da interpretação de um texto, da audição de uma música, do momento em que assistiram a um filme, esses alunos eles vão liberando informações que podem nos ajudar. Nessa semana mesmo eu tive um episódio. Um aluno chegou para mim, eu dou aula no 9º ano, e ele chegou às 7 da manhã, entrou e abaixou a cabeça na carteira. E eu disse, não é possível. Você saiu da sua cama para vir dormir na mesa da escola? E é um aluno que sempre foi muito participativo, desde o início do ano, quando eu o conheço, desde o dia 3 de fevereiro. Sempre foi muito participativo. E eu achei estranha aquela postura. E eu chamei pelo nome, pedi que ele se levantasse, que prestasse atenção na correção que eu estava fazendo. E ele esbravejou qualquer coisa, como se estivesse me xingando. Mas eu não respondi, mantive e disse, veja se você consegue fazer a correção. E ele levantou a cabeça com muito sacrifício e muito desânimo, pegou o lápis, colocou a mão no queixo e começou a fazer o trabalho, mas não era o aluno que eu conhecia. E no final da aula eu perguntei, você dormiu tarde? Então eu perguntei para esse aluno o que tinha acontecido. Eu disse, você dormiu tarde? Você brigou com alguém? O que foi que aconteceu? E ele me disse, não, professora, mataram um amigo meu. E eu fiquei muito chocada, porque eu tinha dado uma dura nele. E eu disse, você não vai ficar de cabeça baixa na minha aula. E depois, durante a forma como ele... Depois que eu vi a forma como ele reagiu, de uma forma grosseira, eu entendi que tinha alguma coisa ali, então eu não levei adiante a grosseria, só pedi para ele continuar. E no final ele me disse isso e eu disse, nossa, como que um menino de 14 anos pode dar conta de fazer uma atividade, copiar um exercício, sendo que ele está com esse momento. A gente adulto, a gente ainda pode dar conta de superar. Mas um adolescente, uma criança, talvez a forma que ele tenha de dizer a dor dele é reagindo como fez comigo, é xingando.
E aí eu disse, que você consiga se recuperar da dor do seu amigo. Eu estou torcendo por você. E saí da sala, porque senão eu já tinha batido. E aí depois passou a semana e ele voltou ao normal. Então naqueles 30 segundos de conversa que eu tive com esse aluno, resgatou aquele relacionamento que a gente começou a construir desde o início deste ano, então. E no decorrer da semana ele voltou a se tranquilizar e a fazer suas tarefas normalmente. Então eu costumo dizer que tem algumas palavras, algumas frases, alguns desenhos, porque eles gostam muito de desenhar, né? E, enfim, que nos dizem algumas coisas. E essa forma de dizer é que a gente precisa às vezes aprender a traduzir. Muitas vezes a gente não traduz e a gente reage impulsivamente, porque muitas vezes os alunos falam ou fazem, têm ações que nos incomodam de fato, mas nós somos os adultos. Então nós temos mais condições de recorrer aos nossos conhecimentos, às nossas experiências de vida, para contornar aquela situação e trazer o aluno de volta para aquilo que ele foi fazer ali. O que ele foi fazer ali é estudar. Embora muitas vezes ele não saiba o que está fazendo ali, é nossa função trazê-lo de volta e fazer ele entender que ali é o lugar do estudo. Ali é o lugar daquele conhecimento sistematizado que pode, em alguns momentos, dialogar com o conhecimento dele, mas que existe algo que é próprio do professor. Ele precisa ensinar algumas regras, ele precisa ensinar uma postura, ele precisa ensinar o substantivo, ele precisa ensinar o verbo, precisa ensinar as frações. Então os alunos precisam entender isso. E retomando aqui ao texto da Isis, então, ela vai nos dizendo isso, né? Ela vai nos dizendo que ela aprendeu sobre a coordenação motora, que ela aprendeu sobre a concentração, mas o que eu achei muito interessante na fala dela é quando ela diz, volta um pouquinho, quando ela diz, eu olho também para os meus colegas, para ver como está sendo o desenvolvimento deles, porque se a gente olhar só para o professor vai ficar difícil. E é muito interessante ela perceber isso, porque eu vejo nos meninos hoje uma necessidade grande de trocar o conhecimento com o seu colega que está do seu lado. Muitas vezes eu passo um exercício e começa aquela conversa que vai crescendo, e eu falo, por que vocês estão conversando? E aí eles me dizem, porque eu estou perguntando para ele isso, sobre a matéria. Porque eu estou contando para ele que a minha avó fez isso, é sobre a matéria. Então a gente precisa dar também uma credibilidade para eles, porque muitas vezes eles estão aprendendo também com o outro. É importante o momento da individualidade, é importante o momento da leitura silenciosa. Eu sou professora de português e eu exijo isso deles. Eles fazem a leitura silenciosa, depois eles fazem a leitura por coletivo. Então existem momentos importantes. O momento de ficar calado, o momento de trocar com o colega, e os meninos têm muito essa necessidade de aprender com o outro. E ela relata isso de uma forma importante, porque às vezes o professor está dando atenção para um aluno e ela pode tirar essa dúvida com o colega, e muitas vezes os alunos são interrompidos ou proibidos de tomarem esse tipo de iniciativa, que eu acho que ajuda na autonomia, faz com que eles troquem informações e, como eu disse antes, naquela conversa com o outro ele vai se formando, ele vai elaborando conhecimento. Pode passar. E aí, não, pode voltar um pouquinho. Só para finalizar, um outro aspecto que é uma pista importante que a Isis nos deu, é bom ajudar. Aí ela diz, eu também já ajudei e os alunos dos colegas me ajudam e eu também já ajudei. E é bom ajudar porque do mesmo jeito que você ensina, você aprende. E ela confirma isso que eu acabei de dizer, que é o que acontece com a gente. A gente, de tanto falar o nosso conteúdo, a gente vai firmando, né, aquela nossa ideia, aquela nossa experiência. Os meninos também. Quanto mais eles elaboram entre eles aquele raciocínio, mais ele se firma, mais ele se consolida
E aí ela tem essa consciência de que ela também está aprendendo. E aí então, para a gente compreender essas pistas que os meninos vão saltando para a gente na sala de aula, e que não está fora, porque eles lançam uma palavra e a gente atento, a gente aproveita aquilo, suga o que ele trouxe e traz para o nosso raciocínio, para a aula que a gente preparou. Eu não estou dizendo aqui da gente ficar falando sobre tudo que eles trazem, porque senão a sala vira uma dispersão. Mas já acolher, em determinado momento dizer, olha, essa sua pergunta ou essa sua questão, nós não vamos discutir agora. Vamos discutir num outro momento, que eu tenho um outro texto que vai nos ajudar a entender isso que você está trazendo. Mas acolher aquilo que eles trazem. Isso exige da gente uma predisposição do olhar. Exige da gente, professor, querer desinventar a educação. E aí eu trouxe um termo que é de Manuel de Barros, como eu sou professora de português e literatura, a poesia está permeada nas minhas aulas e eu não podia deixar de trazer para vocês, porque faz parte de mim, a poesia faz parte de mim. E aí Manuel de Barros usa, o termo foi tomado de empréstimo do poeta Manuel de Barros, como alegoria para ilustrar a necessidade de ver com outros olhos aquilo que já existe, recriando a partir da realidade. Então ele usa o termo desinventar. Ele em alguns poemas ele vai dizendo que é preciso desinventar, que é preciso ver com outros olhos aquilo que a gente já conhece. Guimarães Rosa também tem uma expressão que é muito conhecida por nós, que ele diz, o que um dia vou saber, não sabendo, eu já sabia. Então a vida da gente é isso, é cheia de aprendizagens que a gente vai desenvolvendo e aprende aqui, aprende ali, e de repente a gente diz, olha, mas eu sabia isso, mas eu não sabia daquele jeito, eu não sabia com aquelas palavras. Então, aquilo que a gente olha, que a gente vive, nos ajuda a ir, então, recriando a partir da realidade. E aí eu coloquei essa imagem do caleidoscópio, que eu acho que ela ilustra bem essa desinvenção que o Manuel de Barros diz, porque se a gente pega um caleidoscópio e vira muito devagar, depois se vocês tiverem condições de fazer essa experiência, vão virando muito devagar o caleidoscópio. Cada pedrinha ou cada um daqueles objetos que compõem o caleidoscópio vão formando outras inúmeras imagens e é muito fantástico quando a gente olha para aquela imagem e a gente pode ir moldando com o movimento da nossa mão, com o movimento do nosso olhar. Então é isso, é a gente olhar para a sala de aula que a gente tem, para os alunos que a gente tem, com as condições precárias que a gente tem e a partir daquilo, como é que eu posso transformar? Ou como é que eu posso desinventar? E aí? Então é essa a pergunta, né? A gente veio aqui então para falarmos sobre uma proposta de intervenção. E aí, diante de todos esses fatores que nós falamos, de transformações da família, transformações sociais, transformações da escola, a gente está ali, diante do aluno na sala de aula. Tem algo ali que me incomoda, então como é que eu posso fazer? E aí então a gente vai refletir a partir de alguns autores que eu citei aqui, e outros que estão no final dessa apresentação como referência, para que vocês também possam buscar e consultar aquilo que eles estão falando sobre violência, que é o nosso tema, e então vamos tentar descobrir juntos como é que a gente pode atuar na escola com todo esse cenário, que eu acho que tem muitos problemas, mas também tem muita riqueza. A gente só precisa enxergar, assim como esses lápis aqui, que cada um tem a sua cor e a sua particularidade, a gente precisa ampliar esse leque e tentar encontrar estratégias para superar esses problemas. E aí então, tem um texto que nós trabalhamos, que é o texto de Silva e Salles, que tem esse nome, A Violência na Escola. E aí, conforme o texto então, pesquisas mostram que as agressões entre pares na escola são cometidas principalmente nos intervalos entre as aulas, nos pátios
no recreio e nos corredores. Na sala de aula, sua incidência é menor, embora esteja presente de uma forma mascarada, isto é, disfarçada como uma brincadeira. E aí, mais uma vez, eu digo para vocês que a gente precisa ir tentando traduzir aquilo que os meninos estão dizendo com uma brincadeira que em sala todos riem, pode só parecer uma brincadeira, pode ser que tenha algo sério, que tenha algum tipo de violência acontecendo com aquele aluno, um bullying, como a gente tem visto, fora da sala de aula. Porque na sala é o momento em que o professor está dando uma orientação e, em geral, eles devem seguir aquela orientação bem ou mal, com alguma disciplina ou indisciplina, mas eles seguem alguma orientação. Então, talvez essa violência apareça menos, de acordo com as pesquisas. E aí, então, me chamou a atenção, eu estou em sala de aula, e os textos dizem que as agressões entre os alunos podem ser cometidas principalmente entre uma aula e outra, nos pátios, no recreio, nos corredores, ou seja, quando há uma quase ausência, porque muitas vezes fica um ou outro coordenador ou pessoal de apoio no recreio, nos corredores, mas quando tem menos a presença de um adulto, de um professor que vai fazer a intervenção. Então é mais, tendo esse dado dessa pesquisa, isso me ajuda a entender que eu preciso fazer leituras. Talvez eu precise fazer uma leitura do recreio, uma leitura do momento das trocas, para entender por que tem alunos que sofrem algum tipo de violência. E aí, pessoal, nas leituras que eu fiz, existem autores diversos que abordam essa temática. Aqui eu vou abordar somente dois. Pode ser que vocês tenham vivenciado outros tipos de violência, que depois a gente pode conversar sobre isso, mas nesse momento deste encontro de hoje, eu vou abordar somente dois tipos de violência, mas sabendo que com as leituras que eu convido vocês a fazerem, a gente pode ampliar esse conhecimento sobre esse tema da violência, porque ele é muito amplo e não se restringe somente a esses dois aspectos que eu trouxe. Então, um aspecto é entre os alunos. O outro aspecto, o texto aponta ainda para a atenção que se cria na sala de aula pela necessidade que os alunos têm de mostrar para os seus colegas um descompromisso com a instituição escolar e pela necessidade de serem reconhecidos por seus pares por desafiarem a autoridade. Então, no primeiro caso, era a violência contra o colega, que pode se mostrar através de gestos, através de palavras, através de formas de brincadeiras com que eu me relaciono com aquele meu colega. Esse é um tipo. O outro tipo que nós vamos ver aqui é em relação ao professor. É um tipo de violência que pode se configurar em uma agressão. Eu poderia considerar aquele caso do aluno que eu acabei de contar como uma agressão verbal. Embora eu não tivesse entendido o que ele disse, porque ele murmurou, mas o gesto como ele pegou o caderno na mochila, foi agressivo ao falar, eu posso configurar como um ato de violência em relação à minha pessoa, em relação ao que eu exerço na sala de aula, que é a autoridade. E aí, então, o texto aponta que os meninos têm essa necessidade de dizer: essa escola não me interessa, esse lugar não me interessa, e grande parte aqui pode respeitar, mas eu não respeito. E quando ele não respeita, ele tem também, ele traz para si um certo tipo de imagem de autoridade, que é aquilo que ele está buscando. Ele está buscando um reconhecimento. Ele está querendo dizer: eu existo e eu também sou autoridade. Em que medida ele diz isso? Na medida em que ele afronta. Se ele afronta, então ele está se igualando ao professor no nível da autoridade. E aí isso gera muito conflito, porque o professor que na verdade é a autoridade. E aí ocorre então um embate. Mas por trás daquela necessidade de se reconhecer a autoridade, o que é que tem? O
que aquele menino está buscando. E aí, então, para a gente dialogar com esse aluno que se coloca nessa postura de embate, tanto com o professor quanto com o seu colega, de resistência, eu coloquei alguns pontos que têm me ajudado no meu trabalho na escola, e esses pontos, né, eu reconheci nas pesquisas que eu tenho feito, nas leituras que eu tenho feito. Então não é só uma estratégia que diz respeito à minha atuação individual, mas também que é endossado por pesquisas que têm sido feitas na área da educação. Tem autores confirmando a importância desses aspectos. Então, conhecer a história do aluno através das pistas reveladas nas situações cotidianas. É aquilo que eu exemplifiquei com o caso da Isis, com o caso daquele aluno que me respondeu. A história, conhecer a história, não significa fazer um tratado sociológico, porque esse não é o nosso trabalho. Nós temos muito o que fazer na escola, temos que preparar a aula, temos que fazer todos os relatórios, preencher todos os diários, todos os documentos, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas a gente pode conhecer aproveitando, partindo do seu próprio conteúdo, da forma como você trabalha. Então é possível conhecer a história desse aluno, não para fazermos uma análise psicológica, porque também não é este o nosso trabalho, mas porque quando nós conhecemos um pouco a história, aquilo nos ajuda até a fazer propostas de trabalho mais eficientes. Eu me lembro de uma situação que aconteceu numa outra pesquisa que eu estava fazendo. A professora pediu primeiro ela tinha um problema com um determinado aluno, que era um aluno que não tinha higiene, era um aluno que não respeitava as normas, era um aluno que se apresentava, né, com de forma muito áspera junto dos colegas, e ela não entendia por quê. E aí eu fiz a proposta então para ela criar um trabalho dela. Ela trabalhava no 5º ano, 4º ano, me parece. Então, a partir de um trabalho seu, que você vai propor na sala de aula, tente descobrir pistas de como são esses alunos. E aí ela pediu então para eles fazerem um desenho. Ela fez um trabalho sobre casas, moradia, família, tinha a ver com os textos que ela estava trabalhando, professora do 4º ano, essa temática da geografia do bairro. Enfim, ela pediu que eles trouxessem um desenho, ou fizessem um desenho na sala da casa deles. E aí este aluno então desenhou um quadrado com várias pessoas dentro deste quadrado. Tinha umas 8 pessoas, 9 pessoas, ele fez em forma de bonequinhos de pauzinho, de palitinho. E aí ela foi então entender o que é esse desenho. Essa é a minha casa, quem são essas pessoas? E aí ele começou a relatar, minha tia, minha avó, meu primo, e ele foi contando os nomes das pessoas, e não tinha, ela pediu para fazer um mapeamento, não tinha nada em volta, só tinha um chão riscado de vermelho, e aí ela foi entendendo então que ele morava numa rua de terra vermelha, que a casa dele tinha um cômodo, aí parece que tinha outro quadrado do lado de fora que era o banheiro. E a partir daquele trabalho que ela fez, de geografia e leitura em português, ela foi entendendo então a situação de vida daquele aluno e como que devia ser conflituoso toda aquela relação, de muitas pessoas dentro da mesma casa, de provavelmente um cômodo muito apertado, e assim ela pôde então criar estratégias. E aí ela foi então encontrando formas de dialogar com aquele menino. Porque quando você conhece um pouco, você inevitavelmente tem que se perguntar, mas como é então que eu dialogo com esse aluno? É inevitável que o professor se faça esse tipo de perguntas.
Não para resolver o problema da vida dele, porque nós não vamos resolver o problema da vida desses meninos que vivem essa situação de vulnerabilidade, não vamos resolver e não temos que nos culpar por isso, nem sofrer por isso. Mas entender sim, este é o trabalho do professor. E aí, diante disso, eu fico muito fascinada pela nossa profissão quando esse tipo de situação me ocorre. Porque quando eu me deparo com isso, a minha cabeça funciona, ela fica em atividade, ela vem com muitas perguntas, como eu disse para vocês que a gente precisava fazer no primeiro slide que a gente viu hoje. Por que eu quero fazer um plano de intervenção e como é que eu quero fazer um plano de intervenção? Se eu não olho para essa realidade que eu tenho, não para resolvê-la, não para me deprimir, não é para a gente ficar sofrendo com a realidade dos meninos, porque em muitos casos a gente vai para casa triste com aquilo que a gente descobre. Não é para isso, mas é para a gente elaborar. E aí é o trabalho do professor é de criação, é de elaborações diversas. Não existe educação fazendo a mesma coisa todos os dias. Existe uma atenção à realidade, uma provocação ao professor e uma elaboração de ideias. Aí você elabora e volta para a sala de aula. Essa é a riqueza da educação. É algo que nos movimenta, é por isso que ela é rica, porque ela nos movimenta, ela tem que nos fazer sair daquele lugar e tentar encontrar uma forma que não... É claro que muitas vezes esses meninos não vão atingir um nível que eu considero como excelente, mas o que é que ele consegue? Então eu preciso identificar aquilo que ele consegue e fazer com que ele se desenvolva o máximo que ele puder naquelas condições que ele tem. Depois, o segundo ponto é fortalecer a identidade do aluno. E a gente só fortalece a identidade do outro quando eu me disponho a olhar para ele. Quando a gente desiste do outro, ele também ou já desistiu ou está desistindo dele mesmo. Então a gente só fortalece quando a gente quer encontrar o outro. Quando a gente não quer, não tem fortalecimento de identidade. Eu disse também essa semana para um outro aluno que eu tenho que também não quer entrar no ritmo da turma. E são poucos os alunos que eu percebo que não querem entrar no ritmo, pelo menos nas turmas onde eu dou aula. E esse é um aluno que está me desafiando. Eu vou para casa todo dia pensando o que eu vou fazer para esse menino desabrochar, porque ele está investido. Ele chega e abaixa a cabeça na carteira. E eu disse para ele assim, olha, eu não estou desistindo de você, mas eu também não posso fazer o que você não quer. É claro que esse diálogo eu tenho com meninos de 14 anos. Nem sempre é possível fazê-lo com meninos menores, e aí é preciso encontrar estratégias para o diálogo com esses meninos menores. Mas eu disse, quando você quiser, quando você entender que você está aqui por um motivo e você precisa cumprir as suas tarefas, você diz, professora, hoje eu quero aprender e eu vou estar disposta para te ensinar. Fora isso, você não me incomode, você não incomode os seus colegas, porque eles já entenderam porque eles estão aqui. Então eu costumo ter essa conversa franca com os meninos. E tendo essa conversa franca, eu tenho tido alguns resultados positivos, porque eles podem se manter retraídos por um tempo. Mas depois, se a turma está toda engajada, ele se percebe um peixe fora d'água e em determinado momento ele vem para o grupo. E quando ele não vem para o grupo, ele perde. Então, com isso, eu acredito que esse diálogo franco fortalece a identidade. Eu preciso chamar a atenção do aluno, eu não posso deixar que ele faça o que ele quer, mas eu também preciso dizer para ele que eu estou ali, no momento em que ele retomar a consciência do que ele tem que fazer. E é claro que eu não deixo ele ali para sempre, jogado, e ele decide sozinho porque ele é um adolescente, o adulto sou eu. Então, em determinados momentos eu volto àquele aluno, e aí, hoje, vamos tentar? Depois, mando uma tarefa para casa, ligo para os pais, peço a coordenação para fazer esse trabalho e acionando a rede, né, procuro entender.
Certa vez eu tinha um aluno que fazia aula de futebol. Então eu fui até esse treinador e pedi para ele conversar com o aluno, porque ele não fazia nada na escola. Então esse meu trabalho de ir até esse treinador fez uma diferença, porque esse treinador conversou, e aí por causa do treinador ele começou a fazer os trabalhos dele. Em outra ocasião eu tive uma dificuldade muito grande com um aluno, porque ele não gostava de português, ele não queria fazer nada na minha aula, e ficava atrapalhando e fazendo gracinhas, e já estava num ponto insustentável, porque tem alunos que não querem fazer, abaixo a cabeça, como é o caso desse último que eu acabei de contar. E outros, como esse, bagunçavam a aula toda. Sem mais condições, porque eu já tinha tentado aquilo que eu dava conta com ele, eu soube que ele gostava muito de história. De novo, os professores de história me ajudam. E aí eu conversei com essa professora e disse assim, eu sei que ele gosta de você, eu sei que ele gosta da sua aula, diga para ele que ele não precisa gostar de mim, mas ele precisa fazer aquilo que eu estou propondo, porque eu estou aqui para dar aula e ele está aqui para aprender. E eu pedi que essa professora dissesse isso para ele, que ele não precisava gostar de mim ou fazer coisas que outros alunos faziam, mas ele precisava fazer o mínimo, que era o mínimo para ele efetivar o trabalho dele na escola. E aí depois dessa conversa com essa professora, que para ele era uma referência, isso foi importante, né? Nós nunca fomos grandes amigos, mas ele fazia aquilo que ele tinha que fazer. Então eu acho que a gente também precisa descobrir a rede que temos. Então tem professores que conseguem ter mais afinidades com algum aluno, mesmo que ele seja, né, o mais difícil da turma. Então a gente precisa acionar a rede da escola, a gente precisa acionar a rede dos vizinhos da escola, das instituições do bairro, e acionando essas redes é possível que a gente consiga alguma coisa. Outro aluno que eu tive era funcionário, embalava sacolas no supermercado. Fui lá e conversei com o dono do supermercado. Então, assim, são coisas que me foram possíveis de fazer. Não foram ações que me dificultaram a vida, porque eu passava na porta do supermercado, o supermercado ficava a um quarteirão da escola. Então, aquilo que é possível, eu acredito que a gente precisa buscar, porque isso nos ajuda depois em sala. Não adianta a gente ficar sofrendo com o aluno, porque isso não é tarefa do professor. Pode ser que não seja tarefa do professor, mas neste momento é o que está sendo possível. E aí outro aspecto é criar situações de aprendizagem a partir da interação. O professor, então, como mediador, eu também já falei disso, é a gente criar situações de aprendizagem. Criar situações exige da gente uma diversidade maior, uma forma de dar aula que dialogue também com elementos que a gente está vendo na atualidade. O desenvolvimento das tecnologias, por exemplo, é algo que é inevitável. Os meninos querem usar o celular na escola, não pode usar o celular na escola. Então eu criei algumas atividades em que eles têm que fazer no celular. E aí eles me mostram no celular a resposta da atividade. Então, buscar interações com aquilo que existe, com aquilo que eles estão trazendo. Conciliar ações sistemáticas e flexíveis, ver o contexto. Olha, a escola é o lugar da sistematicidade. Nós precisamos passar a matéria no quadro e dar o nosso conteúdo. Nós precisamos imprimir as cópias e entregar para o aluno colar no caderno. Nós precisamos usar o livro didático. Nós precisamos explicar o conteúdo. Tudo isso é sistemático. Tudo isso é ação sistemática que cabe à escola e a escola deve fazer. Porém, é preciso um diálogo, é preciso uma flexibilidade. Talvez dentro de um contexto específico, eu precise dialogar com os alunos sobre aquela necessidade e ser mais flexível mesmo, e conseguir acolher aquela situação e depois eu volto para a minha programação, para aquela sistematicidade que eu preparei. Uma outra estratégia é possibilitar o protagonismo juvenil, é encontrar na escola momentos de eventos, de feiras, todas essas ações que nós fazemos na escola, conduzir para que haja esse protagonismo juvenil, conduzir para que os meninos possam, né, se desenvolver ali. E trabalhar em rede, como eu já falei, articulando todas as possibilidades que nós temos dentro da escola.
Então, pessoal, estamos quase finalizando este nosso encontro e agora vem então essa parte prática, considerando tudo aquilo que foi falado até agora, as questões teóricas. Vamos agora tentar colocar em prática, colocar no papel o nosso plano de ação, para que a gente possa, aproveitando então daquelas estratégias que eu acabei de dizer e de todo o conteúdo que foi dado, como é que eu posso sistematizar, organizar uma forma de atuação dentro da minha escola. Eu fiz algumas sugestões que cada um depois precisa revisar e reelaborar e verificar se dentro da sua escola isso é mesmo viável. Então a minha sugestão é a seguinte: nesse primeiro passo, essas ações elas se configuram quase que concomitantemente, elas vão acontecendo paralelamente. Então, precisa de definir a definição do grupo de alunos com o qual se realizará o plano, a definição do grupo de professores e adultos da escola envolvidos, a definição se haverá o convite a instituições do território, quais serão, visando pôr em prática o trabalho em rede. Então, nesse plano, a gente vai tentar aproveitar as estratégias que eu acabei de dizer. Como é que a gente vai articular isso? Primeiro, a minha sugestão é que esse plano não seja feito em toda a escola, porque é um plano piloto e é bom que um plano piloto comece com um grupo reduzido, porque a gente tem mais condições de administrar este grupo. Então, seria bom que vocês levassem a proposta para as instituições de vocês, definissem qual é o grupo de alunos. É uma das turmas, são alguns alunos de cada turma, é o quarto ano, é o sétimo ano, enfim, definam um grupo de alunos. E esse grupo de alunos necessariamente tem que ter a ver com um grupo de professores, os professores que trabalham com aqueles alunos. Reunindo então esse grupo de professores, pensar também em outros adultos da escola. Isso é muito importante. Lá na minha escola, a gente tem o costume, alguns professores que fazem trabalhos em comum, parecidos com esses aqui, eu me junto com uma outra professora, com outro professor, e a gente articula algum tipo de projeto para trabalharmos na escola, juntos. Eu, mais uns 2 ou 3 professores, e a gente busca, dentro das condições da escola, acionar alguns adultos. Então, por exemplo, num trabalho que nós fizemos, nós acionamos uma das cantineiras. E ela nos ajudou muito, porque era uma cantineira muito atenta, e a gente percebia que os meninos faziam guerrinha de biscoito na hora do recreio. E eles não gostam do biscoito, então a gente fez um trabalho com eles. Olha, se você não gosta, não entre na fila para pegar este biscoito. Entre na fila quando tiver algo que você queira. Se você só quer o leite, você entra na fila e diga: tia, eu só quero leite. Então a gente foi fazendo um trabalho com esses meninos, e aí eu trabalhei na aula de português as receitas, os alimentos. Na aula de matemática ela trabalhou as quantidades, enfim, nós fomos relacionando temas comuns a todos esses professores que quiseram fazer esse projeto, porque a gente teve uma percepção de que, porque a gente circula, né, na hora do recreio, e a gente via que tinha essa situação da guerrinha do biscoito. Então isso foi algo que nos incomodou, e a partir desse ponto a gente fez um plano de ação. E aí a gente envolveu então uma das cantineiras que se dispôs, que tinha um tempo para fazer uma observação fora do horário dela, que ela pudesse acompanhar alguns alunos porque ela morava perto de alguns deles, aí ela nos trazia informações, enfim, era uma pessoa que a gente pôde contar. E dentro do trabalho dela, não era também só fora, em algumas circunstâncias ela buscou elementos de fora, né, da vida dela, que convive com esses meninos no bairro. Mas a gente também não está querendo trazer serviço para a gente ficar fazendo fora do nosso horário. A gente concentrava muitas das nossas ações naquilo que a gente tinha ali dentro do nosso horário de trabalho. Então, envolver algum profissional da escola é interessante. E aí, perceber
temos instituições no bairro que poderiam nos fortalecer, que gostariam de fazer um plano desse com a gente? E aí, em um caso, a gente chamou esse dono desse supermercado, que eu estava contando antes, e ele também veio e nos ajudou. E aí a gente marcava algumas reuniões em horários que a gente reorganizava na escola, ou também fora do turno. Teve uma primeira reunião que a gente fez à noite, porque negociando com a escola nosso horário de trabalho, porque era mais fácil para todo mundo, porque foi a primeira reunião. Depois as outras a gente foi se comunicando por mensagens, por e-mail, e a gente foi se organizando dessa forma, ou por bilhetinhos mesmo, a gente entregava para a moça da cantina, porque ela não tinha computador para nos responder o e-mail. Então a gente ia encontrando formas da gente se comunicar assim. Então, verificar, dentro dessa proposta que eu quero fazer, eu posso convidar alguém da associação do bairro, de alguma igreja, do supermercado, das instituições comerciais, enfim. Busquem verificar qual é o entorno da escola e se tem pessoas disponíveis que gostariam de estar atuando nesse plano de ação. Feito isso, então, vamos para o passo 2, que é essa reunião inicial, que eu acho importante. É a reunião com esse grupo de professores que vocês acharam por bem convidar e esses professores se interessaram, e convidados envolvidos para a definição de linhas gerais. Então esse grupo não precisa ser um grupo grande. Se você chama uma instituição do bairro, um representante que gostaria de estar trabalhando, uma pessoa, 2 pessoas é o suficiente. Também não é bom fazer essa convocação para um número grande de pessoas, porque é um trabalho. É claro que vocês já fizeram outros projetos na escola, né? Certamente já fizeram, mas com esse foco da violência, eu sugiro que se comece com esses passos, convocando algumas poucas pessoas e tentando encontrar juntos, então, uma forma de trabalhar na escola. E a partir dessa discussão, dessa primeira reunião com esse grupinho de adultos, porque para organizarmos o plano é preciso primeiro que esse grupo de adultos esteja coeso, fortalecido, interessado. Pode ser um grupo de 3, de 4 pessoas, não importa. É até bom que se possa trocar informações com esse grupo menor. E aí, tendo esse grupo, promovendo essa primeira reunião, dizendo, olha, estamos pensando em fazer um plano de intervenção contra a violência na escola, o que vocês acham de vir com a gente? Vamos fazer uma primeira reunião? Então, convoquem essas pessoas. Convocando, elaborar um plano inicial, linhas gerais. O que tem sempre alguém, né, no caso vocês, que vão propor e delineando junto com esse grupinho. Primeira coisa que eu penso que precisa existir é verificar, demarcar projetos ou ações existentes na escola para compor e dialogar com as ideias do plano. É interessante não dizer, não chegar como se já tivesse alguma resposta ou algo pronto. É importante fazer junto com as pessoas, porque a construção no coletivo favorece que mais ideias positivas possam florescer e uma ajuda o outro. Então, na escola pode já estar acontecendo ou ter ocorrido nos anos anteriores um projeto sobre valores. Na escola já pode ter acontecido um projeto sobre família. Então, ainda existem ações nesse sentido, sei lá, tem escola que toda sexta-feira, no primeiro horário, vai trabalhar uma mensagem. Se isso já é uma prática da escola, não é para substituir a prática que já existe, é para dialogar com. Então, como é que as ideias que temos a partir deste curso do Escola que Protege, como que eu posso dialogar com as ações que a minha escola já faz? Porque toda escola sempre tem uma ação proposta, né? De uma forma geral, as escolas estão envolvidas e buscando sempre uma solução. Não tem escola que não esteja buscando uma solução. Então, sendo que já existe, como é que eu posso dialogar aquilo, tudo que eu aprendi neste curso, com o que já existe? Então, é mapear. Mapear um professor que já fez um trabalho e deu muito certo. Então, como
que a gente pode resgatar esse trabalho dessa professora que deu aula aqui há 5 anos? Eu ouço muito colegas mais antigos dizerem: nossa, aquela vez que teve aquele projeto daquela professora foi tão bom. Então, certamente vocês terão no meio de vocês pessoas que já fizeram trabalhos brilhantes e que podem ser resgatados e que podem ser atualizados numa nova roupagem, numa nova forma, aproveitando as tecnologias, aproveitando todos os recursos que vocês conseguiram. Então, dialogou com o que já existe, vem para o momento inicial, com formação, sensibilização dos professores e convidados. Então eu penso que esse grupinho de 4 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, que precisa existir entre eles uma troca que eu estou chamando de momento inicial com uma formação, que é uma sensibilização para o tema, para a proposta que vai ser trabalhada. Então você tem os textos e tudo aquilo que você viu do Escola que Protege, você leva. Um outro professor certamente deve ter também algum tipo de experiência. Um filme que viu, uma música que seja interessante, enfim, algum tipo de material que possa fortalecer. E aí vocês marquem um momento de formação entre vocês, entre as 4 ou 5 pessoas. E aí vocês podem assistir juntos a um filme. Eu dei até a sugestão na videoaula do filme Um Sonho Impossível, que eu coloquei até algumas perguntas que vocês podem trazer à tona para ajudar a fortalecer a discussão sobre a questão da violência, porque o filme nos ajuda nisso. Mas também pode ser um outro filme que vocês consigam, que alguém já tenha visto e que você acha que pode fazer emergir perguntas e reflexões interessantes. É importante que este grupinho esteja certo daquilo que está fazendo, que tenha convicções daquilo que está fazendo, porque a gente só consegue convencer o outro e trazer o outro para perto de mim quando eu estou convencido daquilo que eu faço. Se eu não estou convencido da minha aula não ganha ninguém. Se eu não estou convencido daquilo que eu acredito, eu não vou conseguir ganhar as pessoas. Ganhar no sentido de estar perto, de estar querendo construir juntos. Então esse grupinho precisa se fortalecer, se formar com todos os recursos que a escola tiver ou que vocês tiverem a partir do curso. Depois, pensar como vai ser um primeiro dia em que nós vamos fazer um encontro com os pais, com as instituições, com a direção da escola. Vamos abrir o projeto como uma reunião maior. E aí, como é que vai ser a apresentação deste dia com a comunidade escolar, com os pais daqueles alunos que foram convidados? É dizer para aqueles pais assim: olha, chamamos seu filho para fazer esse projeto, que ele baixe em todo mundo. Não. Como é que eu vou envolver esse pai? Nós gostaríamos muito que o seu filho viesse, porque eu acho que ele vai contribuir muito com as reflexões que vamos fazer. Então, como é que eu vou fazer uma dinâmica para fazer esse pai chegar até a escola, que não é fácil? Como é que eu vou fazer a dinâmica para envolver essas pessoas e fazer aqueles alunos também quererem participar? Então, pensar na dinâmica desse primeiro encontrão com todo mundo e pensar no número de encontros, para a gente não se perder. Quanto tempo vocês têm de fato? Quanto tempo o seu grupo tem disponível para fazer reuniões? É pouco? Então o projeto não precisa ser extenso. O que importa é que ele tenha, com muita firmeza, a partir dessa formação, que ele tenha um começo, um meio e um fim. Se ele puder durar 2 semanas, será 2 semanas. Se ele puder durar 2 meses, serão 2 meses. Por quê? Precisa estar definido isso com vocês. Cada grupo tem que saber: eu posso dedicar quanto tempo, quantas aulas eu posso dedicar para a reflexão de texto para esse projeto que eu vou fazer. Então depende de cada professor, de cada pessoa envolvida. Aí o terceiro passo é a escrita do plano. É muito importante a gente escrever, gente. Eu falei muito aqui antes da sistematização, que na escola é importante, e é. Então é importante escrever, não para a gente ficar engessado na escrita, mas porque a escrita nos orienta. Até para a gente saber: olha, nós escrevemos isso aqui, mas não está adequado. Então, numa próxima vez, quando o plano for ampliado, nem escrevam aquilo que foi colocado. Então, a escrita serve como comparação com a realidade. E aí vamos ver, então, um modelo dessa escrita. Então, o terceiro passo é a escrita.
um modelo de escrita do projeto, que certamente vocês também já devem ter visto e que podem adaptar conforme a experiência que vocês já têm, porque já devem ter feito projetos desse tipo. Então, o nome da escola, os professores, funcionários e os convidados envolvidos, o título do projeto, o público-alvo, 7º D, aí você vai colocar qual é o público escolhido. O período vai durar o mês de março, vai durar o mês de abril, quando é? Qual é a carga horária, somando todas as aulas envolvidas de cada professor. O professor de português dedicou 2 horas da semana das aulas dele, o professor de matemática dedicou 1, o outro professor, enfim. Qual é a carga horária? E aqui, gente, é importante dizer que um plano de ação para eu combater a violência, ou qualquer outro tipo de projeto que eu faça, não é algo que eu faço à parte. Tem alguns eventos, algumas situações que são a parte do meu conteúdo. Mas se eu puder aliar aquilo que eu quero falar de violência com o conteúdo que eu estou trabalhando, isso é essencial. Por quê? Porque não fica algo à parte. Agora eu vou trabalhar esse projeto aqui de intervenção. Não, faz parte do meu conteúdo, faz parte da forma como eu tenho que atuar na minha sala de aula dando o meu conteúdo. Então, tentar fazer essa aliança. Número de encontros. Juntando a dedicação que o professor de português deu, de matemática, de educação física ou a coordenação pedagógica, quantos encontros deram? Foram 12 encontros, então nós vamos colocar aqui. Qual vai ser o dia da semana? Vai ter um dia específico ou que vai ter algum evento que vai chamar mais a atenção dos alunos? Porque fora isso ele tem que estar acontecendo no cotidiano da aula. Mas vai ter algum dia específico em que vocês vão fazer alguma atividade mais que envolva mais os alunos fora da sala, enfim. O horário em que vai ser trabalhado e o local. Vai ser sempre na sala, vocês vão usar o pátio, vão usar a praça do bairro, vamos pensar nisso. A justificativa por que vão fazer este plano de ação. O objetivo geral, os objetivos específicos, a fundamentação teórica, a revisão bibliográfica. Isso aqui é importante. Naquele momento de formação, que nós falamos agora há pouco, cada um então levou um texto que já leu, levou uma referência. Tudo isso que vocês leram juntos, viram o filme juntos, fizeram reflexão juntos, leram um texto juntos e conversaram sobre ele. Tudo isso que foi trabalhado por esse grupinho de professores que está propondo o plano, cabe dentro da fundamentação teórica. O que vocês leram que fortaleceu a discussão de vocês. E as estratégias de ação. O que eu vou fazer com esses meninos? Eu vou passar para eles o filme que nós assistimos? Ou eu vou passar um outro filme? Então, Um Sonho Possível, por exemplo, é perfeitamente possível de passar para os meninos maiores. Eu já passei, já fiz um trabalho sobre ele, foi muito rico, muito interessante. Nós assistimos a um filme, mas tem um outro que caberia mais para os alunos dessa faixa etária. Então nós vamos passar um filme para a gente discutir, nós vamos fazer um passeio com esses meninos para a gente discutir essa temática. Quais são as estratégias, passo a passo, o que vamos fazer com os meninos? Depois, o cronograma de ação que faz parte, né, da escrita que vocês estão desenvolvendo. Esse é o modelo de cronograma e eu coloquei 3 etapas só, vocês devem continuar conforme a experiência de vocês e o desejo de vocês. Então aqui, qual é a atividade? Aqui está a definição da atividade, a descrição. Então, no primeiro momento, como eu disse antes, vai haver a definição dos grupos de alunos, professores e instituições envolvidas. É aquele primeiro momento que a gente falou lá, do primeiro passo. Nós vamos trabalhar com o 7º ano A, quem vai trabalhar é o professor A, B e C, mais a coordenação e o porteiro. Então, vocês vão definir quando é que vão fazer isso. Esse é o encontro 1, e aí você marca um X e coloca a data. Quando é que será o encontro 1? O encontro 2, o que vai acontecer no encontro 2? A reunião inicial para definições gerais com aquele grupinho de 4 pessoas, 5 pessoas. Vocês vão fazer isso no segundo encontro. Qual é a data? Quando é que isso vai acontecer?
Isso aqui, essa escrita desse cronograma, ela deve ser então junto com esse grupinho de 4 pessoas. Ou é o exemplo, né, que eu estou dando. Formação com os professores e adultos envolvidos. Pode ser, vocês podem trazer alguém para fazer uma palestra, pode ser um filme, uma dinâmica, etc. Então esse é o encontro 3, quando é que ele vai acontecer. E assim por diante, você vai descrevendo cada atividade e imaginando as datas possíveis de realização. Porque fazendo assim, colocando datas, você visualiza, você tem uma agenda, você sabe do seu compromisso. E aí é mais fácil da gente cumprir quando a gente está olhando algo que está organizado. E aí, plano de ação, 4º passo, é a implementação. Já conversou, já definiu o grupo, já fez formação, já conversou com a direção da escola, já fez tudo. Então, é a implementação do plano, é a atuação. Aí é o envolvimento dos alunos, é a dinâmica com os alunos. Tem que ser algo no primeiro momento com uma interação grande, em que eles possam falar, em que eles possam dizer aquilo que eles pensam, sentem, e depois vocês vão moldando aquilo que foi saindo dos alunos para ir realizando as propostas que vocês já tiveram em mente. Se aquela proposta que vocês pensaram não está se adequando ao grupo, é necessário que haja alguma reformulação. Como eu disse, o plano é para a gente desenhar, fazer uma ideia do que será, mas depois é preciso verificar na realidade se ele está adequado. Depois o 5º passo, depois de termos realizado então, qual é a avaliação que eu faço? O que deu certo, o que deu errado, a escrita ajudou, a escrita não ajudou, como é que foi a reação dos alunos? É preciso então elencar algumas perguntas, alguns itens que vocês possam responder para vocês mesmos e em outro momento também junto com os alunos para verificar o que foi possível. E a ampliação. Apresentar os resultados a outros professores para que o plano possa ser realizado com outros alunos por diferentes grupos de professores e adultos envolvidos. Então, depois que vocês terminarem, vocês, o grupinho de vocês, que fizeram o trabalho com uma determinada turma, com um determinado grupo de alunos, vocês chegaram a algumas conclusões, e aí seria importante formatar essas conclusões, fazer um tipo de apresentação, ou impressa, ou com os slides, ou da forma como vocês acharem mais viável, e apresentando esses resultados, dizer, olha, esse menino começou o projeto assim, ele terminou assim, eu verifiquei que ele disse isso, agora nós precisamos dar andamento durante as nossas aulas, dessa forma, sinalizar pistas para os demais professores que não participaram, apontando o que vocês descobriram. E assim, depois disso, é possível que haja uma ampliação. De repente, um outro grupo de 4 professores faça com outra turma, de repente façam com a escola inteira, aí cada um pode se organizar da maneira que a escola achar melhor. Então, pessoal, eu finalizo por aqui as minhas colocações. Espero que tenha ajudado, colaborado, que tenha surgido uma luz pequena, que seja, mas depois quando a gente mergulha naquele lugar que às vezes parece escuro e a gente vai afastando as pedras, de repente uma luz maior pode aparecer. Então a minha ideia era provocar mesmo algumas reflexões para que vocês pudessem estruturar esse plano. Espero que tenha ajudado, e aí eu termino mais uma vez com Manuel de Barros. Ele diz que a vida da gente é como água por entre pedras. A vida vai, né? Vocês já viram numa cachoeira como tem aquelas pedrinhas assim, à margem da cachoeira, e a água vai passando, ela não pede licença, ela passa, né? E a vida é assim, a vida vai passando, as pedras estão no caminho, mas ela vai. Então a gente precisa usar esses projetos, usar as experiências que vocês já trazem com toda a riqueza que vocês têm e que já viveram na sala de aula, mas que às vezes a gente esquece dessas riquezas, porque a gente fica tão preso nos dramas e nas dificuldades, a gente fica parado nas pedras. E a minha mensagem é que a gente não pare nas pedras, a gente passa por elas.
Então não há um caminho para a educação, mas a possibilidade de educar, desde que se considerem os diferentes saberes, atitude que inclui necessariamente estar diante das pessoas e desejar se relacionar com elas. Então eu acredito que a gente precisa querer transpor essas pedras, e é sempre bom fazermos juntos, porque sozinho é mais difícil. Então, por isso, entender que não existe um tipo de educação. Eu fiz aqui uma proposta, contei um pouco para vocês da forma como eu atuo. Mas a forma como eu atuo, ela pode ser uma pista para vocês, mas não necessariamente via de regra que deva ser seguida, porque esse foi o caminho que eu encontrei. Então cada um de nós precisa encontrar qual é o caminho que eu consigo fazer melhor para a gente ser mais feliz na sala de aula. Porque quem não é feliz na sala de aula não vai construir. Aliás, quem não é feliz em lugar nenhum não vai construir. Então, eu desejo para vocês uma boa construção.